Pessoal, eu estou trazendo hoje aqui a cruz celta, tá? Também conhecida como tiragem das 10 cartas. Bom, esse baralho que eu estou utilizando aqui é o Ancient Italian Tarot, é um tarô italiano, tá? Muito conhecido, muito popular, que entra um pouco na linha dos tarôs mais clássicos, até pela questão dos arcanos menores, né? Que as gravuras se assemelham ao antigo tarô de Marsella, tá? Bom, vamos lá. Aqui, mais uma vez, eu inventei aqui uma pergunta feita por um cliente fictício. Ele quer saber se o relacionamento dele vai dar certo. Então, nós vamos contar essa história aqui. E lembrando mais uma vez que cada casa, né, uma boa interpretação, nós devemos seguir 3 passos. Primeiro, avaliar o que está pedindo a casa. O segundo passo é o arcano que está caindo naquela casa. E o terceiro passo é a pergunta feita. Eu tirei 10 cartas de forma aleatória, né, para poder contar a história. Bom, a primeira carta que saiu ali é a Imperatriz. Então, a Imperatriz, ela tem muito a ver com o sentimento, né? Obviamente que a Imperatriz, ela também tem o seu lado razão, mas o arcano Imperatriz é mais voltada mesmo para o sentimento, né? Com muita tendência à ansiedade, tá? Então, nós podemos dizer aqui que a primeira casa, ela mostra o assunto em si, né? E se relaciona com a pergunta feita, né? Então a Imperatriz aqui diz que se trata de uma pessoa apaixonada, tá? Então a namorada do consulente, ela nutre um sentimento pelo consulente, né? Então isso é uma possibilidade. Já na primeira casa nós podemos afirmar que esse relacionamento pode dar certo sim, tá? É um bom sinal aparecer Imperatriz. Na segunda casa, nós vemos o eremita, o velhinho com a sua famosa lanterna mirando à esquerda, que é o passado. Ele recorre às experiências do passado, à maturidade que ele adquiriu. Só que aqui ele está no negativo. Essa casa, ela mostra um obstáculo, entendeu? Então, é algo que pode prejudicar esse relacionamento. Então, o que pode prejudicar esse relacionamento é justamente o medo e a insegurança que o eremita tem aqui, né? Que o eremita mostra aqui, da pessoa seguir adiante. Então a pessoa tem medo. O eremita, ele representa bastante a cautela, né? É uma pessoa bastante cautelosa, observadora, uma pessoa caladona, né? Então vamos dizer assim, é uma pessoa muito introspectiva. Então, pelo visto, ela não deve estar dialogando muito, falando sobre o seu medo, ela não deve estar se abrindo. A terceira carta aqui nós vemos o louco. Então o louco, ele é muito conhecido até mesmo pela ousadia, né? O louco é uma pessoa ousada, o arquétipo dele é de uma pessoa ousada. Então a maioria até das gravuras do louco, né, que nós vemos em outros baralhos, é sempre um personagem até à beira de um abismo. Então o louco, ele tem a questão da ousadia, né? Uma pessoa ousada, uma pessoa que aposta na própria sorte. No ombro ele carrega uma sacola, né? Uma trouxa, né? É muito característico dos viajantes humildes, né? Dos andarilhos. O cão, toda a carta tem um cão também que morde a perna dele, né? Morde o corpo dele. Então o cão seria talvez a única ligação que ele tem com a realidade, porque o louco, ele, vamos dizer, no negativo, ele pode ser uma pessoa extremamente sem noção. Então o cão, ele representa, o cão é tido como o melhor amigo do homem, até culturalmente nós dizemos que o cão é o melhor amigo do homem. Então o cão aqui, ele representa talvez a única relação, o último elo que ele tem com a realidade, com o cuidado, com o zelo, entendeu? Que todo ser humano tem que ter
para percorrer o seu caminho ao longo da vida. O bastão no lado direito, ele mostra todo o potencial para, em dados momentos, ele ter cautela, para ele se escorar, para ele se agarrar dentro de uma possibilidade que pode livrar ele de uma situação, de um infortúnio, entendeu? E só que o louco aqui, ele próximo aqui, essas cartas que nós estamos vendo aqui, visualizando aqui no vídeo, o louco aqui ele pode falar, vamos dizer, do medo e da desorientação. Então, essa namorada do consulente, ela pode estar bastante desorientada, tá? Vamos à quarta carta aqui. Essa carta aqui, essa casa aqui, ela se relaciona com a visão consciente da questão, tá? Eu não coloquei o que significa a terceira casa. Ela se relaciona ao lado consciente. Então, o lado consciente da questão é realmente o medo de seguir adiante e a pessoa se sente desorientada. Na quarta casa, que fala do lado inconsciente da questão, nós vemos o Papa, que é o grande senhor do tarô, o grande senhor dos arcanos, né? Então, aqui no Papa, nós vemos assim, que lá no inconsciente, lá no fundo, essa pessoa, essa namorada dele, ela vê essa relação assim, ela lidar com essa relação, né, de uma forma madura. Mas o problema que nós vemos é o medo, né, a insegurança mostrado pelo eremita e a desorientação visualizada pelo louco. Mas, vamos dizer assim, essa relação nós podemos reparar que ela tem uma chance de dar certo, tá? Mesmo porque está aparecendo o Papa aqui, mostrando que essa relação tem a tendência de ser uma relação madura, onde o próprio consulente vai passar segurança para essa pessoa, né? Isso e o Papa também pode mostrar até mesmo conselho de pessoas chegadas que estão dando força, estão dando apoio, estão dando incentivo até para a namorada do consulente investir nesse relacionamento. E o Papa também se relaciona com a possibilidade do casamento. Então vamos aqui, a quinta casa, que a quinta casa ela mostra a imagem, né, da pessoa em questão. Então nós estamos vendo aqui se essa namorada, né, do consulente, ela vai investir nesse relacionamento. Estamos contando essa história. Então a Lua ela sai aqui na quinta casa mostrando a imagem, né, dessa pessoa. Então a Lua ela fala muito de romantismo, de uma pessoa que sonha muito com algum objetivo, mas a Lua ela está de certa forma mal aspectada aqui, porque nós temos dois arcanos aqui que eles falam de insegurança. Então a Lua, apesar dela mostrar romantismo e também mostrar que essa pessoa é uma pessoa muito sonhadora, até porque é uma pessoa apaixonada, a Lua também, ela, dependendo dos arcanos que acompanham, ela pode ser também, ela mostra também, vamos dizer, um lado emocional muito inconstante. Até porque a Lua, nós sabemos que a Lua ela tem 4 fases. Ela está cheia, daqui a pouco ela fica minguante, daqui a pouco ela fica nova, ela entra na fase de lua nova e depois crescente de novo. Então a própria Lua, ela mostra essa inconstância, entendeu? Então esse histórico da Lua, ela reflete no próprio arcano, como uma pessoa que uma hora ela está bem, daqui a pouco não está. É uma carta, minha gente, quero dizer aqui, faço questão de dizer que é uma carta que muitas vezes ela fala até mesmo de depressão, tá? Dependendo do que a gente esteja perguntando, a situação que nós estamos vivendo, dependendo da história que estejamos contando. Mas então, mais uma vez, ela fala realmente aí do medo da pessoa seguir adiante. Então vamos aqui à sexta carta, que é a roda da fortuna. Então a sexta casa, ela mostra como essa pessoa está sendo vista pelos outros, ou como ela se comporta e age em relação a essa questão, entendeu? Então a roda da fortuna,
ela sempre fala dos altos e baixos da vida, fala do livre-arbítrio e fala também das relações kármicas que existem nos seres humanos. Como nós sabemos, a Roda da Fortuna, ela retrata sempre aqueles acontecimentos que estão no destino. A roda fala do destino, mas ela também fala do livre-arbítrio. Então nós podemos dizer que essas duas pessoas, esse consulente e essa companheira dele, eles estão de certa forma ligados pelo destino, né? Vamos dizer assim. E fazendo uso, um bom uso desse livre-arbítrio e tomando as decisões corretas, esse relacionamento ele tem assim uma grande possibilidade de dar certo, tá? Desde que se use o livre-arbítrio de forma correta, de forma planejada e de forma consciente, com o pé no chão, tá? Então a roda, ela fala muito de mudanças também, que as coisas podem mudar, já que até mesmo pelos personagens que figuram a gravura, em outras cartas por aí, nós podemos, em outros baralhos, podemos perceber que hoje tem sempre um personagem subindo e outro descendo. Isso mostra os altos e baixos da vida. Bom, essa é a 6ª casa da cruz celta. Vamos para a 7ª casa aqui. A 7ª casa, na verdade, ela explica e reafirma a quarta casa, né? Então, o Sol aqui, ela está afirmando, explicando aqui o Papa. Então, ela está aqui afirmando que essa relação, ela tem tudo para dar certo, sim, tá? E ela pode mostrar, assim, ela sempre fala da reconciliação entre duas pessoas e ela fala também em casamento. Então, aqui é mais um indício, né, no jogo, que esse relacionamento pode ir adiante e pode dar certo. Vamos à 8ª casa aqui. A 8ª casa nós temos o carro. A 8ª casa, ela trata da síntese das 6 primeiras cartas. Quais são as 6 primeiras? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Ela trata da síntese das 6 primeiras, né? Então aqui está o carro aqui. Então nós podemos perceber aqui o carro que existe, assim, que esse relacionamento é embasado numa boa estrutura, vamos dizer, emocional. Pelo menos ele pode querer dizer que está tudo sob controle, né? O personagem ele está aqui tranquilo, tranquilo, em pé sobre a carruagem, os cavalos não estão correndo, estão tranquilos também. Então a carta, o carro, o arcano carro, ele aborda muito o equilíbrio de uma situação. Aqui ele está, vamos dizer, numa posição bastante privilegiada. Então, ele mostra o encontro, ele mostra também a reconciliação, ele fala do sentimento. O carro, na verdade, ele fala do equilíbrio, né? Do equilíbrio que nós precisamos e necessitamos na nossa vida, o controle sobre a situação. E, pelo visto aqui, né, o personagem central está sob controle sobre essa situação. Então, podemos afirmar que esse relacionamento tem tudo para dar certo. Na 9ª casa aqui nós temos a torre, né? Então a torre aqui, ela explica a 3ª carta, que é o louco, e ela também, de certa forma, serve como obstáculo, sim, tá? Então, vocês lembram que anteriormente eu tinha dito aqui que o louco ele estava expressando ali a falta de orientação da namorada do consulente. Bom, a torre aqui, ela mostra a pessoa de cabeça quente, a pessoa preocupada, a pessoa de cabeça quente e temendo que esse relacionamento não dê certo, entendeu? Mas nós sabemos que, até o presente momento, analisando as outras cartas, nós sabemos que esse obstáculo é um obstáculo assim, super transitório mesmo, é uma coisa que o consulente, com a experiência dele, e demonstrando o amor, o carinho e a dedicação que ele tem para essa pessoa, ele vai conseguir passar realmente coisas muito boas.
Indo agora para a 10ª e última carta, nós temos a estrela, que é uma carta bastante positiva. Até mostrei a estrela em outras tiragens aí. Então a estrela aqui, a estrela é um dos melhores arcanos do tarô, na minha opinião, tá? E na opinião de outras pessoas, obviamente. E a estrela, essa casa aqui, ela mostra a pergunta formulada e qual a tendência futura ou a solução. Então a estrela diz que o consulente ele pode ter toda a esperança do mundo que esse relacionamento vai dar certo. E acompanhando até agora essa tiragem aqui, a nossa conclusão é essa também, né? Que esse relacionamento vai dar certo. Mas é isso aí, minha gente. É a tiragem das 10 cartas, ou a cruz celta, como vocês preferirem chamar. Eu quero lembrar vocês mais uma vez aí das consultas via Skype ou presencial. E para vocês curtirem a página lá do Facebook, Tarô, Búzios e Companhia, onde tem o material lá bastante interessante que vocês podem ler, vocês podem estudar também e agregar mais algumas informações, alguns valores no tarô. É isso aí, minha gente. Obrigado e mais uma vez, obrigado aí pela atenção de vocês. Se vocês gostaram do vídeo, vocês dêem um gostei lá, dêem um like lá. Muito obrigado e é isso aí.